dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Madu. Eu sou o Jorge. E o meu nome é Iris e nós somos aqui a nova equipe do Se Liga no Einstein, podcast criado pelos alunos do Colégio Einstein, tudo bem? Então, se vocês puderem seguir nossa rede social, Se Liga no Einstein, né, nosso Instagram. A gente tem o YouTube também, Se Liga no Einstein, onde a gente vai ter um vídeo completo aqui da Dona Hermínia para vocês acompanharem. Combinado? A nossa convidada de hoje, pessoal, vocês podem perceber que é uma pessoa um tanto quanto peculiar. Gente! Ela já invadiu nossa escola aqui, já conversou com a coordenação, com a direção. Ela já veio aqui, já entrou nas salas de aula, já conheceu todo o Colégio Einstein e ela veio para se apresentar. Então, assim, Tati, Dona Hermínia, como que a gente tem que te chamar agora? Então, eu sou a Tati Montpera, atriz, bailarina, dubladora, produtora, diretora de teatro. Um currículo de peso, né? E faço, uma das personagens que eu faço é a Dona Hermínia, gente. Tô aqui, eu, Hermínia, vim aqui nesse colégio, gente, catar Marcelina. Marcelina tirou nota vermelha, não quis fazer o podcast, gente. Eu vim aqui conversar com a professora de geografia pra ver se ela ajuda a Marcelina a tirar uma nota melhor que essa turma aqui, tá? Muito obrigada por ter vindo, desde já, a gente agradece a atenção, né, você ter... De nada. E a gente vai bater um papozinho aí com você, tá certo? Tá Vai lá, certo. pessoal. Eu vou ter que ver. Peraí, gente, vamos entender aqui essa garota. Agora a gente já se apresentou, agora o que você quer me perguntar, garota? Tá. Vai continuar aí? Então, beleza. Para início de conversa, por que a Dona Hermínia? Bom, primeiro porque a Dona Hermínia representa todas as mães do Brasil. E quando foi lançado pelo Paulo Gustavo essa personagem maravilhosa, né? Eu falo que sempre, toda vez que eu vou fazer a Dona Hermínia, quando eu tô me arrumando, colocando bobs, aí eu já começo mentalmente a agradecer Paulo Gustavo, né? Por essa personagem maravilhosa que ele criou, que ele se baseou na mãe dele, mas se você parar para analisar, todas as mães são Hermínia, tem pouco de Hermínia, né? A gente ama os filhos loucamente, mas às vezes a gente quer matar essas crianças, gente, que não presta atenção no que a gente fala, que não escuta os conselhos do pai, da mãe, né? Então, assim, é uma personagem humorística, eu adoro moça. Eu não Hermínia, né? A Tati Montpera, se for fazer uma tragédia, ela faz, mas vai virar uma comédia. Você entendeu? Porque, como a Tati costuma dizer, se você tem um problema e você fica mal-humorado, meu amor, então você tem dois problemas. A gente tem que procurar de qualquer situação na vida, o lado mais humorístico da coisa. Porque o humor faz com que a gente passe pelos problemas de uma forma mais fácil, assim, mais tranquila. Né? Exatamente. Pronto. Tirei 10. Parabéns, eu achei que foi bom, galera. O que obrigada. vocês acharam aí? Vai lá, pessoal. E agora eu vou fazer uma pergunta pra Tati, não a Dona Hermínia, é a Tati. Tá bom. Tati, como você decidiu entrar nesse meio? Você fez alguma faculdade? Eu comecei minha carreira, na verdade, com 12 anos. Eu me formei no balé clássico na Escola Municipal de Bailado de São Paulo. Comecei com alguns projetos sociais, dando aula para as crianças pobres. Fui para televisão como Virgem Maria, né, gente? Eu fazia uma santa. Eu sou uma santa. E aí dali veio peças de teatro, outros programas de televisão. E eu acho muito importante, principalmente vocês estudantes, que estão, enfim, procurando uma carreira, procurando uma profissão. Meu conselho, façam aquilo que vocês amam fazer. Porque se vocês fizerem aquilo que vocês gostam, vocês não vão trabalhar um dia sequer. Vocês vão se divertir, vocês vão viver aqui. Agora, se vocês escolherem uma profissão só baseada na parte financeira, vocês vão ser infelizes, gente. Não vai adiantar nada vocês terem dinheiro, porque vocês não vão ser felizes. O sonho da minha mãe era ser bailarina, e meu avô era muito rígido, não deixou, então a minha mãe meio que quis realizar o sonho dela com a gente. Só que no meio do caminho do balé eu descobri o teatro, porque eu dançava em muitos musicais. O primeiro musical que eu dancei foi Francisco e Clara musical no Teatro de Santa Catarina, em São Paulo. E aí eu descobri que eu não gostava só do balé, e sim do teatro. Aprendi na raça, aprendi nos palcos, depois eu fui procurar a formação, eu já tinha meu DRT de atriz, minha carteirinha profissional, e depois disso é que eu fui fazer faculdade de artes cênicas, também sou bacharel em dança clássica, e depois eu fiz uma pós em dublagem. Eu fiz pela Do Brasil, que é a melhor escola de dublagem que tem no Brasil, que é da Zódia Pereira, que é uma grande dubladora,
e do Hermes Baroli, que faz a voz do Seiya do Cavaleiros do Zodíaco. Um beijo pra ele. Que legal. Tive dois, assim, na do Brasil eu tive outros professores, né? Maravilhosos também, mas eles são os fundadores da do Brasil. Você chegou a dublar algum personagem que a gente conhece? Eu não cheguei a dublar, eu cheguei a fazer curso, fiz algumas locuções e tal, mas assim, gente, eu vou contar uma coisa, agora vai vir a minha. Pra dublar, você tem que ficar quieto, você não pode fazer barulho, entendeu? E a pessoa é muito barulhenta. Então, assim, eu comecei a ver muitos problemas na dublagem. Então, eu resolvi não dublar, porque às vezes que eu tentei dublar Cavaleiros, Power Rangers, os desenhos que eu comecei a dublar, não rolou, gente. Entendeu? Mas é com muito ruído, com muito barulho. Apareça, não vou falar lá. Né? Eu porcaria, gente. Parei de dublar, não é minha praia. Minha praia é o teatro, minha praia é o público. Eu amo fazer televisão, amo, mas o teatro é o que eu amo, sabe? Aquela coisa de você não poder errar, de você ver o brilho nos olhos das pessoas, de ver a reação deles em cima daquilo que você fala e a mensagem que você traz. Porque mesmo que seja um personagem infantil, traz uma mensagem para cada um. Sim. Entendeu? Então, assim, por isso que eu escolhi essa profissão e é o que eu amo fazer. E tirar um sorriso também da pessoa, né? Deve Sim. ser muito gratificante. É difícil, viu? É de fazer chorar, gente. É só pensar no boleto que a pessoa chora. É difícil mesmo, eu sou Dá pra professora, às vezes fazer eu tento também ensinar geografia de uma forma mais leve, mas às vezes é difícil mesmo. Dá uma tierninha. Vou Não, te ensinar. Jerninha, Pro, você isso faz que é. assim, ó. Quando eles começarem a prestar atenção, você fala, Marcelina! Presta atenção aqui, gente, na montanha. Senão a montanha vai virar um precipício e vou jogar você de lá. Aí eles prestam Eu vou atenção. começar a anotar. Nota isso. Amanhã tava com você. Todo mundo vai sair Já vou começar, já. Eu vi na aula da Pro, gente. Eu vou assistir uma aula da Pro. Vai ser o máximo. Vai lá, Jorge. Eu queria saber. Você não era Juliano? Juliana. Pode ser Juliano. Então, eu queria saber se você, desde criança, você já teve essa facilidade para ser uma pessoa mais extrovertida, se você já conversava bem com o público, ou se você teve que desenvolver isso na marra para saber apresentar bem, dublar bem alguém. Porque eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade para criar essa habilidade de conversar em público, eu era muito introvertido. Eu quero saber um pouquinho de você. Não, eu de criança, Tati, né, de criança, eu já brincava, eu apresentava a propaganda do sabonete, do shampoo dentro do box do banheiro, né, eu pegava, gente, eu ficava com o chuveirinho, era meu microfone, eu falava, olha aqui o shampoo, gente, o shampoo tal, eu ficava sozinha, que nem louca, né. Quando não, eu pegava, gente, eu vou depois ver se eu acho fotos pra vocês depois mostrarem. Eu pegava o biquíni da minha mãe e o penhoar, minha mãe era chique, ela tinha penhoar. E aí eu botava biquíni as laranja, amarrava do lado do penhoar. Eu apresentava o programa animal, eu apresentava programas, entendeu? Então assim, a minha brincadeira de criança era apresentar programas de televisão. Eu adorava. E aí disso já veio assim, sempre eu fui de chamar atenção. Eu nunca fui uma pessoa de chegar num lugar e ser imperceptível, não, eu sempre cheguei chegando. E assim, aqui em Avaré, né, vai fazer 3 anos que eu tô aqui, eu ainda não consegui fazer grandes amigos, eu sinto até uma certa dificuldade, porque a gente acha que uma cidade do interior, as pessoas vão ser mais abertas, e não são receptivas, vou ser sincera. Então assim, eu sinto muita falta, por exemplo, dos meus amigos em São Paulo, mesmo os amigos que não são do meio, porque ia ter uma festa, eles já me ligavam primeiro para saber se naquela data eu estava disponível. Porque eu era a alegria da festa, então era a garantia de que ia ter um show de comédia, um stand-up de graça na festa. Mas assim, eu nunca tive dificuldade. Não vou dizer pra você, Juliana, que eu não tenho meus momentos de timidez. Lógico que eu tenho, só que aí assim, quando eu tô tímida ou quando eu tô nervosa, aí é que eu falo, gente. Aí é que eu desembeço a falar e falo e aí passa. Entendeu? Você é paulistana, então? Sim, eu sou paulistana. E você viveu em São Paulo? A vida inteira. A vida inteira? 41 anos praticamente em São Paulo. E como você veio parar em Avaré? Então, depois da pandemia, eu acho que a pandemia foi um divisor de água para muitas pessoas. Porque, primeiro que a gente começou a dar valor a coisas que a gente não dava. As situações que a gente não dava. Com certeza. Uma coisa que para mim, como atriz, eu acho muito importante tem pessoas que não concordam comigo, eu super respeito.
mas a pandemia, o que seria da pandemia se não fossem os atores? A arte, né? Se não fosse a arte, se não fossem os músicos, se não fossem os cantores que se desdobraram em 1000 dentro de suas casas para fazer lives, para fazer filmes, enfim, entretenimento. Né? Então, assim, eu acho que os atores em si, os artistas, de uma forma geral, amenizaram muito o sofrimento. Imagina se a gente tivesse tido uma pandemia dessa lá no século XIX, onde não tinha nada. Como seria, né? As pessoas se matariam. A gente teria todo mundo mais louco ainda. Então, psicológico não e aí assim, mas também, apesar desse divisor de águas, que mostra pra gente que hoje em dia não é só, porque eu sou artista, eu tenho que morar no Rio, eu tenho que morar em São Paulo. Não, gente, a gente pode morar onde a gente quiser. Eu tenho filhos e eu me preocupo muito com a segurança deles. São adolescentes e eu vim pra Avaré, porque eu tenho família aqui, eu tenho primas. E eu vim na intenção de procurar qualidade de vida e também segurança para as crianças. E eu encontrei isso aqui, graças a Deus. Avaré é uma cidade segura, Avaré é uma cidade onde a gente, se meu filho estiver sem celular e ele sumir, eu não conseguir falar com ele, eu dou 2 voltas no centro, já sei onde meu filho está. Entendeu? Eu pergunto para um, para outro, para a gente, onde é que está Juliano? Aí já me passa o Juliano, entendeu? Então assim, e em São Paulo a violência aumentou assim 300%. Depois da pandemia, né? Porque, infelizmente, as pessoas que não justificam, né? Já tinham dificuldades, passaram a ter mais dificuldade. E as pessoas que já viviam da bandidagem pioraram. Entendeu? Exatamente. Então, isso foi o que me fez vir para Avaré. Aqui ainda, como atriz, eu não consegui me encontrar. Então eu continuo fazendo alguns trabalhos, que eu faço palestras, eu faço CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho, palestras motivacionais sobre segurança do trabalho, excelência operacional, perfil do funcionário, em várias indústrias. Pirelli, Colgate, que eu já faço há anos. Então eu continuo fazendo esse tipo de trabalho, mas isso é viajando. Certo. Mas eu quero ainda me encontrar aqui em Avaré para não ter que sair daqui, entendeu, gente? Porque Marcelina me dá um trabalho. Se eu saio daqui, Marcelina dá problema. E Tati, qual foi o primeiro personagem que você fez? Na TV ou no teatro? Em geral. Na TV foi a Virgem Maria. Eu apresentava um programa religioso chamado Ângelos e eu fazia a Virgem Maria. E no teatro eu fazia a Aldeã Maria, que era a peça Francisca e Clara. Foi a primeira personagem. Agora, se você perguntar personagem que eu fiz mais tempo, eu acho que foi a Bruxa Boa do Mágico de Oz. Ai, que legal. Eu trabalhei numa produtora em São Paulo chamada Scala Produções. Um beijo pro Edson e pro Paulo, que tá lá no céu, meu mestre. E eu aprendi muito na Scala. Muito, muito. Na Scala passaram pessoas, eu contracenei com pessoas como Rodrigo Lombardi, Marcelo Larran, Nani People. Nani People fez o Mágico de Oz, gente! Quem? Qual Rodrigo? Ele é a melhor amiga da Nani People. Você conhece o Rodrigo? Eu tenho fotos com ela no Instagram, é meu primo. Gente, eu não conheço. Eu trabalhei, na verdade, Nani teve aqui em Avaré e ela falou até pro público todo, ela falou, gente, a Tati é a única que conhece a minha originalidade, porque eu conheço Nani People como Jorge Demétrio, porque até então não existia Nani People, surgiu depois, ele fazia o Leão. Hoje nem existe mais Jorge Demétrio, virou Nani People e eu amo de paixão. Mas muitos artistas muito bons passaram pela Scala, foi uma escola, eu falo que eu aprendi mais na Scala do que na própria faculdade. E lá eu fiz o Mágico de Oz, Sonho de uma Noite de Verão, a Bela Adormecida, mas eu sempre fazia as bruxas. O único que eu fiz a bruxa boa foi o Mágico de Oz durante 8 anos. Eu cheguei a fazer a bruxa boa e a bruxa má, mas a que eu mais fiz foi a bruxa boa. E qual que é o seu personagem favorito? Hoje eu tô Neninha, gente, adoro fazer. Eu super me identifico, gente. Faz tempo que você faz a Dona Herminha? Faz uns 3 anos que eu faço Dona Neninha. Paulo Gustavo morreu, mas deixou a voz dele comigo, gente. Deixou essa energia da Dona Hermínia comigo. Se a Globo me descobrir, gente, nós vamos ter minha mãe uma peça 4, 5, 6, 10, 20. Tomara, né? Vai ser muito bom. Legal. Você faz mais algum do Paulo Gustavo ou não? Só não, só a Dona Hermínia. Ele tem personagens muito bons, né? Sim, mas eu só faço a Dona Hermínia dele. Eu faço a avó Cremilda, que é uma outra personagem que eu faço, que ela fala assim, mas olha, gente, eu vou te contar uma história. A dublagem é bom não só pra dublar. A dublagem é bom pra gente aprender a mudar a voz. Porque uma pessoa
personagem, ela tem um jeito de andar, um jeito de falar, um jeito de se vestir, um jeito de pensar. A gente, na verdade, empresta um corpo para aquele personagem, entendeu? É isso. Aí tem um monte, eu faço a Maria Bonita, do Lampião, eu faço a Doutora Cleide, eu faço a cigana, faço uma cigana, enfim, tem um monte. E Tati, eu queria saber também o que te traz essa alegria assim para fazer o seu trabalho, para acordar todo dia, vir aqui conversar com a gente. O que te inspira na sua profissão? Pensar que por mais que às vezes eu tenha problemas, por mais que às vezes a gente tenha dificuldades, medos, inseguranças, porque eu sou um ser humano como outro qualquer. Eu tenho uma história de vida que não foi fácil, sofrida, perdi minha mãe muito cedo, minha avó em seguida, meu avô, enfim, as pessoas que eu mais amava. Então, assim, eu entendi que a minha profissão me ajudou a nunca cair, a sempre me levantar. E eu acredito que se a gente vai com humor e faz as pessoas rirem, por mais problemas que elas tenham, amanhã, quando você sai de lá, muda alguma coisa na vida delas. É o que eu falei, fazer uma pessoa rir é muito difícil. Porque as pessoas, tem gente que tem até receio de dar risada. Tem gente que às vezes passou tanto sofrimento na vida que não consegue rir de verdade. E eu percebo principalmente quando eu vou dar palestras em indústrias. Eu entro, às vezes o ambiente, você vê, eu sinto. Eu sou espírita e eu sinto que o ambiente às vezes está pesado. Eu começo a brincar, quando eu percebo, aquele peso não existe mais. E mesmo quando eu viro as costas e vou embora, eu percebo que por um período aquelas pessoas continuam rindo, continuam brincando, porque o riso ele contagia. Assim como bocejar, se eu bocejar aqui, vocês vão começar tudo a bocejar, porque contagia, entendeu? Covid contagia, essas coisas tudo contagia. O que é bom contagia, o que é ruim também. Então é melhor a gente contaminar as coisas com coisas boas. Legal. Sim. E quais são os programas que você já participou, assim? De televisão? Ixi, já perdi as contas, gente. Tô velha já. Tô velha. Quantos anos você tem, dona Hermínia? Ou não pode falar? Posso falar. A Tati vai fazer 43. Esse ano, dia 9 de maio, gente. Perto do Dia das Mães. Anota. E eu já participei do programa Tarde Show, da Nani Venâncio. Já participei do Em Revista com o Eversto Brau, que foi meu primeiro diretor na televisão e também meu primeiro diretor no teatro, no Francisco e Clara. Já participei de Praça é Nossa, já participei de Zorra Total, já participei de... Ai, gente, peraí, deixa eu lembrar. E na cultura, de programa. Participei também do Bom Dia e Companhia, que eu fazia vários personagens. A Jaqueline Petkovic e o Gugi, que era um bonequinho azul, um alienígena. E ele transportava a Jaqueline para algum lugar. E para onde ela transportava, eu tava lá, entendeu? Para infernizar a vida da Jaqueline, sempre fazendo as vilãs. Eu fiz Mulher-Aranha, eu fiz a mãe da Julieta, quando ela fez a Romeu e Julieta. E foi legal esse trabalho da Jaqueline, porque eu contracenava com o Ivolanda e a Ruth Ronce, que essa galera não deve conhecer muito. Eu acho que a Pro também não, porque a Pro tem cara de novinha. Não, obrigada. Mas eles faziam as pegadinhas do Silvio Santos. O Ivolanda eu lembro. Então, apanhava muito. Eles faziam as pegadinhas, então assim, eles tinham um time de comédia muito forte. E eu aprendi muito com eles, porque eu costumo dizer, gente, vocês que são jovens, escuta o que a Hermínia vai falar. Na vida, não pense que você não tem nada para aprender com o outro. Porque você sempre tem alguma coisa para aprender com o outro, mesmo que seja não ser como ele. Entendeu? Tem gente que ensina a gente que você não deve ser igual a ele. Mas a gente sempre tem coisa para aprender, entendeu? Então, assim, o importante da vida, olha lá, pô, ele tá falando com você que quer ter um olha lá, Roy. 10 minutos, né? Não, 3 minutos, mudou. 3 minutos para 10 minutos. Esse garoto tá precisando fazer Libras. Esse Eu sou de humanas. 3 vezes isso daqui. Tem tempo. Outro que tá falando, qual é o nome dele? Tudo errado. Ele fala que o nome dele é Lucas, mas na verdade ele é o Roy, gente, dos menudos. Cheguei aqui e falei, gente, encontrei o Roy. Essa referência, dona Hermínia, é antiga também. Antiga. Também. Depois a gente coloca aqui. Vamos colocar o Roy, gente, dos menudos. Depois você faz uma Não se reprima, não se reprima. Exatamente. Você sabe que, por exemplo, aqui em Avaré, eu faço animação no comércio, que eu adoro, né? A gente fica na porta da loja, assim, gritando, agarrando. Tem uns carros. Outro dia eu fui dançar com um veinho, gente. Vem quase não come a roupa. Aí eu falei, ô garoto, que isso? Presta atenção, Carlos Alberto vê. Aí eu coloco, não se reprima, porque é uma coisa legal, a pessoa fica se reprimindo, gente. Não se reprima, se solta, libera, entendeu? Tem que ser assim. Falando em Avaré,
Quais são os seus projetos para o futuro? Ah, gente, eu vou falar aqui, ó. Meu projeto, de verdade, tá? Eu queria ser prefeita dessa cidade. Porque eu ia resolver toda essa porcaria que ninguém resolve, tá, seu prefeito? Outra coisa, meu projeto aqui é fazer a Avaré virar realmente uma instância turística. Porque aqui é uma instância turística, mas cadê o turismo, gente? Eu tenho essa dúvida A gente também. tem o Tenda. Entendeu? É o Tenda, né? A gente tem o Tenda. O Tenda tem tudo. Não precisa propaganda não, Ah, é gente, que verdade. ninguém tá Não pagando. tá pagando, exato. Então, mas a minha intenção de verdade em Avaré é trazer cultura pra essa cidade. Cultura não é EMAPA. EMAPA é festa de peão, não é cultura. Cultura é teatro. EMAPA. EMAPA. Não, EMAPA. É, EMAPA. Gente, a gente precisa trazer mais teatro, mais concertos musicais, mais artistas de verdade. Porque, ó, vou falar uma coisa pra vocês, tá? Essa é a opinião da Tati. Se você é médico, você pode atuar se você não tem CRM? Não. Se você não tem o CRES, você pode ser corretor de imóveis? Então como é que esse povo, gente, que nunca fez teatro na vida, que não tem o DRT, que não estudou, fala que é ator, fala que quer fazer teatro, gente, ou então pior, quer ser influencer. Não influencia nem a própria profissão, quer influenciar os outros, gente. Presta atenção, influencer influencia opiniões. As pessoas têm que pensar no que vai fazer. Isso é profissão de jornalista, de ator, de escritor, né, gente? Vamos se situar. Mas voltando ao assunto Avaré, a minha vontade aqui é ter um teatro. Eu ainda vou abrir um teatro para trazer peças de qualidade, para trazer gente, ter curso de teatro, porque não tem curso de teatro aqui na cidade. É trazer essa coisa mesmo. Eu tenho um projeto, gente, que eu vou contar aqui, que eu ainda não falei com ele, mas eu vou encher o saco do Padre Faxina, que eu quero que ele me ceda um espaço para eu dar aula de graça, gente, para a comunidade carente. Por quê? Para a gente mudar essa coisa da cultura, tem que ser pelas crianças. Não adianta eu querer mudar a mentalidade de um adulto que não foi criado com cultura. Não adianta eu querer mudar a mentalidade de um adolescente que acha que funk é cultura, entendeu? Não adianta mudar essa realidade. Então a gente tem que trabalhar o quê? A mente do que é o futuro do nosso país, que é a criançadinha, entendeu? E as crianças, às vezes, a gente vê nas reportagens, enfim, aonde estão os maiores talentos, vocês sabem me dizer? Na periferia, nas comunidades carentes, onde as pessoas não têm acesso a um curso, mas nascem com aquele talento. E eu acredito que Deus dá esse talento que é para realmente mudar alguma coisa. Então, gente, eu vim para Avaré para trazer mais alegria, mais diversão, para trazer mais cultura para essa cidade, para ser prefeita. Adoramos, tomara que ela consiga. E é muito legal você falar isso, porque além da gente ter esses talentos, eles não têm nem ideia de como fazer, né? Sou um artista ou nasci, né, com aptidão para artes, mas não sei nem o caminho que eu preciso percorrer, né? Que daí é o que você comentou. Exatamente. Não é só, eu sou talentoso. Não, tem, né? Você estudou, você fez faculdade. Acredito que tem um caminho aí pra fazer. E muitas vezes essas pessoas, elas nem sabem disso, né? Não sabe onde procurar. Eu mesma, gente, às vezes, olha, eu que sou formada, que sou atriz, às vezes eu paro e falo, gente, onde é que eu vou aqui nessa cidade que eu tô perdida? E assim, é difícil a comunicação aqui, as pessoas te darem abertura. É mais difícil que em São Paulo, gente. Eu concordo com você. Tem alguma pergunta de aluno? Vamos lá. Os alunos querem saber se Marcelina tirou vermelho, tirou, gente. Vou arrebentar com aquela garota. Valendo. Bom, dona Hermínia / Tati, os alunos do Colégio Einstein, a gente abriu uma caixinha de perguntas na nossa rede social, inclusive você pode começar a nos seguir, tá? Pra gente Vou seguir, gente. dar envelope pra nossa rede social, tá? @se liga no Einstein. É isso? Se liga, garota. Se liga. Se liga. E eles fizeram algumas perguntas pra vocês. Pra vocês não, pra você. Ai. Pessoal, é que tem duas personalidades aqui, eu me confundi. Quero saber. Então vamos lá, pessoal. Tati, eu vou falar aqui a pergunta da Natália Valente. Ela é valente. Ela é valente. Ela me fez uma pergunta, gente. Vai, manda. Ela queria saber se você tem alguma memória marcante, assim, de uma peça de teatro que você fez da sua infância que construiu quem você é hoje. Difícil. Falar que eu tenho
porque eu tenho uma memória difícil, né, gente? São 30 anos de carreira. 30 anos? 30 anos de carreira, mais até, né? Porque eu vou fazer, acho que vai dar 31 já. Mas, tem muita coisa que eu lembro. Eu lembro mais das coisas engraçadas, das situações engraçadas. Porque assim, lá no Teatro Paiol, a gente fazia 4 espetáculos todo dia. 9, 10 e meia, 2 e 3 e meia. A gente era a companhia de teatro que atendia todas as escolas de São Paulo e região. E então assim, tinha situações, a gente brincava muito dentro do elenco, né? A gente brincava, porque senão ninguém aguentava, gente. 4 sessões todo santo dia, quem aguentava na cara daquelas criaturas? Então eu lembro de situações engraçadas, mas eu acho que o que mais marcou pra mim foi o Mágico de Oz mesmo. Eu me lembro de uma vez, esse foi no Sonho de uma Noite de Verão, isso eu nunca vou esquecer. Eu subia num balanço e ficava lá em cima no ordimento do teatro, esperando acabar a cena da trupe, pra eu poder descer. Porque não tinha como entrar pelo balanço, então eu entrava enquanto tinha um cenário na frente, subia e ficava lá uma década. E era uma coreografia deles. E o refletor atrás de mim caiu, encostou na madeira e começou a pegar fogo. E eu no balanço de pendurada gritava lá embaixo, fogo, e ninguém entendia o que eu estava fazendo. E eu, fogo, o negócio pegando fogo, gente, ninguém nem entendia. Aí quando desceu o balanço, eu fiz de conta, eu fiz a linha, né? Desci toda. Eu era a rainha Titânia, a rainha das fadas. Aí eu desci, cantando, e eu ia dançando assim pela coxinha e falava, fogo! Lá em cima! Era assim. Aí eles entenderam o que estava acontecendo. Eu nunca esqueci isso. Nunca esqueci do fogo da rainha Titânia. Também nunca esqueci uma vez, gente, um beijo pra ele, Tai Lopes, meu amigo. Ele fez um filme que passou esses dias na Globo, Presepada. O Tai fazia Homem de Lata e eu fazia Bruxa Boa e Marina Costa fazia Dorothy. Como ele fazia Homem de Lata, ele ficava duro. Aí ele chegava na boca de cena e falava assim, óleo, óleo. E ele fazia de conta que ia pra frente, a gente encostava no braço dele e puxava ele pra trás. Só que deu branco, gente, em mim e na Marina. Esquecemos de puxar o garoto pra trás, ele foi de cara. Acho que foi um mês com a tromba desse tamanho. Suas lazarentas, vocês me derrubaram, ele se arrebentou. Aí a gente falou pra ele, mas você não era de lata? Lata não machuca. Ele ficou, então assim, a gente quis improvisar. Eu lembro muito de situações assim. Me lembro de uma situação também, gente, que é legal a gente lembrar das coisas boas, mas lembrar das coisas ruins. Quando eu entrei pra fazer o Francisco e Clara, eu encontrei no meu caminho uma pessoa que não ia com a minha cara, gente. Não vou citar nomes porque eu já perdoei. A gente tem que perdoar, porque se você não perdoa, você volta outra encarnação com a pessoa. Eu não quero, então já perdoei, deixa pra lá. E aí assim, eu tava ensaiei durante a semana toda pra entrar como bailarina, não era nem como atriz na época. E aí a coreógrafa, quando chegou na hora, minha avó na plateia, minha mãe, todo mundo esperando pra assistir. Quando chegou na hora de entrar, eu vi que passou uma garota com meu figurino. Falei, como assim, gente? Cadê meu figurino? Será que tem outro? E aí, quando eu fui questionar, eu falei, mas cadê meu figurino que não tá no camarim? Aí a menina falou assim, então você não vai fazer esse espetáculo, porque você não tem capacidade. Gente, vocês não têm noção do que essa menina podia ter feito com a minha carreira. Graças a Deus ela não conseguiu. Eu fiquei tão decepcionada. Eu fui pro banheiro e chorei. E minha mãe e minha avó na plateia não entenderam nada. Porque cadê minha filha que não entra? Cadê minha filha que não entra? E era a realização de um sonho da minha vida. Porque o meu sonho era fazer Francisco e Clara. Fui embora pra casa, super decepcionada. Minha mãe, como sempre maravilhosos, ela falou, filha, para de chorar. E isso eu levo pra minha vida e quero que vocês levem pra de vocês também. O mundo dá volta. Muito mais rápido do que a gente imagina. Hoje você tá aqui, amanhã você tá aqui. Ou seja, às vezes você tá subindo, às vezes você tá descendo, às vezes você tá lá embaixo, mas o tempo todo tá girando. E mais rápido do que a gente imagina. Minha mãe falou, então não chora. Não era pra ser. Coisa melhor vai acontecer. Eu juro, gente, passou uma semana, outra bailarina se machucou e não tinha stand-in. E essa bailarina, ela também tinha texto. Ela era bailarina e atriz. E até então eu nunca tinha feito nada como atriz. Só o Ângelos, mas era televisão, teatro eu nunca tinha feito. E aí iam cancelar o espetáculo, porque não tinha ninguém pra fazer. Foi quando eu falei pro diretor, eu faço. E aí o EV falou assim, mas você sabe o texto? Eu falei, sei. Ele falou, vai lá e faz. Aí eu subi e fiz. Aí ele falou, vamos ter espetáculo. E tivemos espetáculo. E aí, gente, foi maravilhoso, porque assim, a pessoa que queria me destruir não conseguiu. No dia seguinte ela pediu demissão. E ela não aguentou, gente. Ela não aguentou. E
no palco, fiz, e na hora do agradecimento, o diretor, Everson Sobral, me chamou e falou assim: se um dia disseram pra mim que você não tinha capacidade para fazer esse espetáculo, hoje você me provou que você tem mais capacidade do que essa pessoa. Pode passar no meu escritório e assinar contrato. Foi onde eu assinei o contrato e fiquei fixa no Francisco e Clara como atriz e bailarina. Então, gente, se a pessoa falar que você não consegue, você vai lá e prova que consegue. Você sabe que Hebe Camargo, quando ela começou a fazer rádio, enfim, televisão, disseram que ela era uma coisa horrorosa e que ela não tinha talento. E ela foi embora como a melhor apresentadora do Brasil. Então, assim, opinião dos outros, gente, o que serve, pega, o que não serve, vai-se embora. Entendeu? Esse garoto apontou pra mim que eu tava olhando pra câmera errada. Então, se quiser, eu fico aqui, Roy me deixa louca, Juliano, Marcelino, eu fico pirada, caprô. Entendeu? Então, assim, serviu, pega pra você. Não serviu, gente, joga fora e mostra que você é mais. Entendeu? Boa. É isso. É a diretora que tá chegando? Não é. Achei que era a diretora da escola. E a última, vamos lá? Vamos pra próxima? Tati, você já sofreu algum preconceito no meio artístico? Já. Mas aconteceu, tirando esse caso que você acabou de falar, você já teve algum Assim, de fora? problema, né? Então, gente, preconceito a gente sofre o tempo todo. Como na época que minha mãe era viva, a gente tinha uma situação financeira muito boa, achavam que eu não tinha... pra que essa garota tá fazendo teatro, entendeu? A Patricinha vai fazer teatro pra quê? Acha que vai ficar milionária. Então, assim, eu acho que não só no teatro. Antigamente, vou contar uma coisa pra vocês, que acho que vocês não sabem. Inclusive, quando eu tirei meu DRT, eu tive que participar de uma palestra sobre ética e profissionalismo. A gente tem que ter ética em tudo que a gente faz. E aí, o rapaz do SATED, que é o Sindicato dos Atores Técnicos de Espetáculos de Diversões, na palestra estava falando, porque as atrizes lá no passado, né, assim como os músicos, Chiquinha Gonzaga, tantos outros, principalmente as mulheres, sofriam muito preconceito. Porque mulher que era artista não era mulher boa, não prestava, entendeu? E isso mudou de poucos anos pra cá. Quando eu comecei minha carreira, a atriz era desocupada, era a tristeza da família, entendeu? Então, assim, não posso dizer pra vocês que eu nunca sofri preconceito, já sofri sim. Uns achavam que porque eu tinha uma condição financeira boa, eu não precisava trabalhar, não precisava fazer aquilo, eu comecei muito cedo. Outros achavam assim, o meu próprio pai sempre me escorraçou porque é atriz, entendeu? Isso não vai levar a lugar nenhum. Então, assim, durante a minha carreira e minha vida, eu tô com quase 43, eu sempre escutei assim: o que você faz? Sou atriz. Não, o que você faz pra viver? Nossa. Eu sou atriz. Não, o que você faz pra ganhar dinheiro? Eu sou atriz. Ou então você fala assim: sou humorista. Conta uma piada pra eu dar risada. Outra coisa que é muito ruim, não façam isso, gente. A pessoa te liga e fala assim: você tá ocupada tal dia? Não, você pode vir aqui de graça fazer assim uma animaçãozinha? Como que você faz de graça aquilo que é o teu ganha-pão? Entendeu? Lógico, tem coisas que a gente abre exceções, tem coisas que são necessárias pra gente aumentar o fluxo de visualizações da nossa imagem, mas, gente, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, eu sofri muito preconceito por isso, já sofri preconceito na minha vida pelo fato de ser espírita. As pessoas acham que espírita é do mal, não é, gente, tá? A maldade tá na cabeça do ser humano, não é na religião. Então, já sofri muito preconceito por muita coisa. Mas eu não ligo, gente. Tô nem aí. Eu fazia boneco, gente. Eu fazia um boneco na Bela Adormecida. Eu cheguei na Ana Maria Braga com esse boneco. O Corvo José. Eu cheguei, era o Corvo da Malévola. Não, era o Corvo da Malévola. Aí, gente, eu queria ir na Ana Maria Braga. Aí uma amiga minha liberou uma entrada lá na Globo. Aí eu entrei com o boneco assim na sacola. Comecei a falar sem parar. Meu truque, fala sem parar. E aí deu certo, ela me chamou 2 dias depois para participar com o Corvo, como se fosse o primo do Louro José. E eu fui, fiz a maior propaganda, lotou o Teatro Paiol, gente. Aliás, o Teatro Paiol reabriu, quem for para São Paulo ou for de São Paulo, vai lá assistir. E o Teatro Paiol reabriu com o nome Sala Paulo Pérez, que era o nosso diretor da Scala Produções, que faleceu há alguns anos, mas que nada mais do que merecido levou o nome da sala do teatro. Então, vamos lá assistir. É na Rua Amaral Gurgel. Embaixo do Minhocão, gente, é no centro da cidade, mas o teatro é maravilhoso, foi reformado, porque o apelido era Poiol.
que a gente tinha tanto pó naquele teatro, quando ligava o ventilador de teto, voava um estufo na cabeça da plateia, isso nas épocas que já estava quase fechando, né? Porque manter um teatro... Vocês têm noção quanto custa um aluguel de uma sala de teatro? Não faz ideia. Vocês acham que é o que aluga por mês? Paga R$1.000 por mês? Gente, hoje, dependendo da sala, uma sala assim que nem o Paiol, deve estar assim, por sessão, uns R$1.000. Caramba! Por isso que a gente não entende, às vezes, porque com o ingresso do teatro é caro. Porque tem o teatro para pagar, tem o técnico de som, o técnico de luz, a produção, tem que repor coisas do cenário, às vezes tem que pagar a produção que foi investida para fazer cenário, figurino, ainda tem o salário dos atores, né, gente? Então não reclama quando você pagar um ingresso de teatro caro, não reclama, vai lá e paga com prazer, porque você está alimentando a cultura do seu país. E daí é legal a gente falar também a falta de auxílio governamental. Exatamente. Né? É caro, mas também poderia ter uma ajuda, né, por parte de políticas públicas. Então, né? o problema é um só, independente de partido político. Ah, com certeza. A verba, seja ela PROAC, Lei Rouanet, enfim, todas as verbas, elas têm que ser doadas e dadas, enviadas para artistas que não tem nome. Ivete Sangalo não precisa de verba. Cláudia Raia, gente, acabou de parir, ela tem que ficar lá parindo, não tem que ganhar milhões, gente. O Enzo. Tá? O Enzo ela tá ganhando milhões para fazer foto do Enzo no Instagram. Enfim, eu sou totalmente contra. Nós temos não só a galera do teatro, tem uma turma, uma classe que a gente não pode esquecer nunca, que eu também morei uns 4, 5 anos no circo. E assim, gente, o circo hoje em dia as pessoas não querem ir no circo. Eu falo, não vou, é caro. Gente, os melhores artistas saíram do circo. Antigamente, Tãozinho Chororó, Daniel, não tinha casas de show. Se apresentavam, eram nos circos. E assim, eu sou da época que ainda tinha bicho no circo. Cheguei a andar em elefante, cheguei a correr do avestruz, teve uma situação engraçada que o avestruz correu atrás de mim, gente, mas eu consegui me safar. Então assim, se eu for contar tudo que eu já fiz na minha vida, a gente fica aqui uma semana. Mas a gente não pode lembrar, esquecer dessa classe, que é tão menosprezada, que são os artistas de circo. E eles vivem a arte 24 horas na veia. Uma criança no circo nasce, está com meses, o pai já está ali, ó, segurando, fazendo equilíbrio. Eles não fazem só apresentação à noite. Durante o dia, eles treinam com as crianças, eles treinam porque o corpo tem que estar, sabe, apto para aquilo. Então, assim, todos esses artistas, assim como eu, que não tenho uma fama, não tenho uma conta bancária, gente, de Ivete Sangalo, de Cláudia Raia e tal, a gente precisa dessas verbas do governo. E é muito triste quando você vê pessoas que se vendem sem sacrifício nenhum, não conseguir esse apoio do governo. Aí vem o quê? Outro apoio que pode acontecer. São as empresas privadas. Um dá uma coisa, outro doa outra, outro ajuda de uma coisa. Antigamente as pessoas ajudavam mais. Hoje, você chega para pedir um apoio, por exemplo, para o teatro e tal, o pessoal nega. Não tem interesse. Não tem interesse. Hoje em dia as pessoas não estão preocupadas com o tipo de trabalho que você vai apresentar, mas sim quantos seguidores você tem. Seguidor, gente, você bota lá no computador, aqueles negócios lá, você compra seguidor, o cara não tá nem te olhando. Então para de olhar seguidor, né? Os árabes, né? Para de olhar, gente. Agora eu vou falar, meu marido, da Tati, né, não da Dona Hermínia, tem restaurante aqui em Avaré, o Alide. Arabian Food, gente, vai lá, comida é ótima. Eu também fico lá de vez em quando, gente, interagindo, atendendo os clientes, derrubando umas bandejas. Mas, brincadeira, eu não derrubo bandeja, não. Mas eu vejo até por lá, o Alide, ele apoia. Tudo que você vai lá pedir, o Alide apoia. Por quê? Porque ele tem uma mulher artista e ele sabe da importância disso. Mas é muito difícil você conseguir apoio. Imagina, como fala? Esqueci o nome, gente, deu branco no nome da bagaça, do patrocínio, entendeu? Não vou lembrar também. Eu dei branco na pro, gente. Ela tava pensando no mapa lá em Amapá. Você não lembra. Mas acho importantíssimo, né? E eu retomo mais uma vez, a gente chamou você aqui, a gente agradece muito. Gente, eu que agradeço. Você, quando você quiser vir visitar a nossa escola... Não vou sair daqui, gente. Tem coxinha? Tem. Já vi. Agora. Gente, tá vendo? Começou o recreio. Marcelina! Não vem de coxinha pra Marcelina, não, gente! Ai, que horror! Tati, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que foi muito especial, assim.
E mais do que você como personagem muito engraçada, a valorização da arte mesmo, né? Como você falou, às vezes a gente tem uma ideia distorcida do que é ser atriz, do que ser artista, né? E a importância, o tempo inteiro a gente não percebe, ou a gente finge que não percebe, que a gente respira arte. A gente ouve música, a gente assiste série, assiste TV, a gente vai ao teatro, vai ao cinema e tudo isso é arte. E as pessoas não percebem o quão isso é importante. Exato. Igual você falou na pandemia, né? Ir ao circo é coisa que a gente não vê no nosso dia a dia, né? A importância dessas pessoas. Aqui eu já tentei trazer alguns circos grandes para cá, como o Circo de Nápoles, Circo Stankovic, que são de amigos. Mas aqui, infelizmente, a cidade não comporta um circo tão grande desse, aí tem vindo circos pequenos. Mas é importante ter. Bom que ainda tem, né? Agora a gente precisa trazer mais teatro, Jô, querido. Traz mais teatro pra cá, teatro de verdade, entendeu? Se quiser, eu ajudo, né? A secretária de cultura, eu ajudo, gente, pra trazer as peças pra cá. O que eu mais tenho é contato nessa vida. Quem sabe, vai ser um presente. E uma coisa, Bruno, você sabe que uma coisa que é legal, que eu fiz isso minha vida inteira, eu dei aula minha vida inteira em colégio, de balé e teatro, porque em São Paulo eles têm o costume de ter aulas extracurriculares, mas que na verdade entram dentro da grade curricular. E aqui em Avaré não tem esse costume, gente. Então as escolas também, fica meu apelo para as escolas. Coloque um teatro, mas um curso de verdade, onde você vai formar atores, coloquem dança, coloquem outras atividades. Porque aí você vai libertar aquela parte cultural, aquela parte artística dos alunos. É legal você falar isso, né? Porque aqui a gente tem as eletivas. Inclusive, esse podcast é uma eletiva, né? Eles são alunos do ensino médio e eles optam Vocês estão tirando boa nota, Juliana? Marcelina? Por favor, hein? E a gente tem, né, a de musicalização, né? De artes, mas de atuação. Tô aqui, gente. Se precisar só me chamar, eu tenho aqui. Mandar uma mensagem pro Rubinho ali. Ô, Rubinho! Ô, Rubinho, presta atenção, garoto! A gente vai ter uma conversa depois. Eu acho interessante. Tá? Isso também. Ó, já dá um ligão pro Gente, Rubinho. mas eu queria agradecer de coração a vocês, ao Colégio Einstein. Se liga no Einstein, tá? Vem pra cá, gente. Coloca seu filho pra estudar aqui, que aqui, ó, eles vão sair pessoas assim, preparadíssimas pro futuro de trabalho, né? Então, assim, vem pra cá, gente. Se liga no Einstein, vai ser legal. Se liga! Muito obrigada. Pessoal, agradeço vocês que... Ótimo. Que puderam assistir a gente até agora, tá? Não, mais uma vez, não esqueçam das nossas redes sociais, @se liga no Einstein, e também no nosso canal no YouTube, Se Liga no Einstein. Você tem rede social? Eu tenho. O Instagram é prod, Tati com Y, Monter. Antes de P e B é M. Não coloca M, é M. No TikTok é Tati Monter. E eu queria aproveitar, gente, falar que eu vou estar no canal, se vocês puderem seguir aí, o canal no YouTube do Atim, do Eduardo Reis Atim. A gente vai estar daqui uns dias fazendo ele tá dirigindo no Uber, ele é o palhaço Atim Espirro. Certo. Que é palhaço da minha época. Gente, todos os caras que eu era fã, virei amiga. Depois que eu virei artista, virei amiga. E aí a gente vai fazer a Dona Hermínia pegando um Uber com ele. Ah, que legal. Né? Ele pegou outro dia Larissa Manoela no Uber. Ele pegou Vera Holtz, entendeu? Agora ele vai pegar a Hermínia, gente. Vai sair essa semana, é isso? Não, vai sair daqui uns 20 dias, mais ou menos. Eu aviso vocês pra vocês colocar lá. Isso, e a gente coloca o... Como chama você? Você chama ele? O Roy? O Roy! O Roy coloca depois Ô, dos Roy! arrobas. Sai do Tinder! Sai do Tinder! Garoto! Depois ele Isso aqui coloca tá os na arrobas escola. aí pra vocês seguirem elas. Beleza? Fala, nem sabe onde tá, gente. Roy não se situa. Não se reprima, Roy. Uma salva de palmas, então, pra Tati. Ai, obrigada, abraço coletivo, gente, adoro! Tchau, Roy! Tchau. Pode falar.